Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro, estamos no mês da Bíblia. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 30, que diz assim: Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, mas senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus foi para Nazaré, sua cidade, e ali, no dia de sábado, vai para a sinagoga, como de costume, né? E ali ele se levanta para fazer a leitura, né, da Escritura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Interessante porque aquilo que Jesus lê, proclama, se cumpre em sua vida, né? Para o texto, vai dizer: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Ele começa a dizer os paras, né? O Espírito me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para dar visão aos cegos, para. Interessante porque nós somos ungidos por Deus para uma missão. Para uma missão. Percebe? Isso aqui é muito importante para a gente entender. Mas como eu estava dizendo, Jesus esse texto que ele proclama na sinagoga se cumpre nele. Ele mesmo vai dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Ele é ungido. Ele é o Messias. Mas aí vem a incredulidade dos seus. A incredulidade daquele povo de Nazaré. Por quê? Diziam: Não é este o filho de José? Como é que ele pode dizer
que aquilo que o profeta Isaías falou se cumpre nele. Ele é ungido de Deus, ele é o Messias, ele é o filho de José. Que papo é esse? Que conversa é essa? Né? Então Jesus vai dizer: sem dúvida vós me repetireis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. E de fato, né? Quando nosso Senhor estava lá pregado na cruz, né? Salva-te a ti mesmo e a nós. Salva-te a ti mesmo e a nós. Então, o Evangelho narra a incredulidade dos conterrâneos de Jesus, a incredulidade dos nazarenos, do povo de Nazaré, a incredulidade diante do Filho de Deus. Jesus, depois, diante da incredulidade daquele povo, ele dá dois exemplos, né? Ele fala do profeta Elias, ele fala do profeta Eliseu. Com relação ao profeta Elias, ele vai dizer que havia muitos leprosos, né? Havia muitos leprosos. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Veja, uma pagã. No tempo do profeta Eliseu, aí sim, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado. Mas Naamã, o sírio, veja, um pagão, foi curado. Jesus contando esses dois exemplos de Elias e Eliseu, aqueles que estavam na sinagoga compreenderam que Jesus estava falando para eles, por causa da incredulidade deles, por causa do questionamento que eles estavam fazendo. Ele não é o filho de José? Não acreditaram em Jesus, né? Não acreditaram. Inclusive quiseram matá-lo. Levaram, diz o texto, até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Continuou o seu caminho. Então veja, meu povo, a incredulidade do povo. Não acreditaram em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele continua o seu caminho. E nós temos que continuar o nosso caminho. Veja, diante da nossa missão, do anúncio do Evangelho, do testemunho que somos chamados a dar da fé, do Evangelho, da palavra de Deus, muitos também não vão acreditar na nossa palavra. Mas é importante nós não desanimarmos, nós não pararmos, nós continuarmos o nosso caminho, como fez Jesus. Que nada e nem ninguém nos impeça de seguir o nosso caminho, de evangelizar, de anunciar o evangelho da salvação para todos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.